Tem alguém aí com o telefone? Aí agora cadê? Quem que vai falar? Cadê o participante? Então vamos. Estamos já Cadê? com a sala lotada. E precisamos dizer que é com muita alegria que a gente recebe vocês todos. É como sala, numa mesma sala redonda, ao redor de um fogo, apoiados, conversando, dividindo as nossas ansiedades e multiplicando as nossas esperanças. Eu sou muito grata ao Walter, que sempre, de uma forma tão cordial, tão amiga, ele está conosco. Vocês sabem já do Walter, mas nunca é demais que se volte a rever um pouco da trajetória dele, porque a trajetória inteira precisaríamos de vários programas de 1 hora. Walter Boechat é um médico, um analista junguiano, diplomado pelo Instituto de Zurich, na Suíça. Ele é um dos membros fundadores da JB, da qual todos nós fazemos parte. Ele foi representante da JB no Executive Committee for Analytical Psychology de 2007 a 2013. Ele é doutor em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ e atualmente participa da Central de Apoio aos Trabalhadores de Saúde, CEATS, da UERJ, que dá apoio psicológico online aos profissionais de saúde na linha de frente do combate ao Covid-19. Walter Boechat também é o diretor de ensino, acho que do Rio, né, Walter? E membro honorário do Instituto Junguiano de Brasília. Com você, a nossa palavra, a nossa atenção e o nosso carinho. Pois é, Áurea, é sempre uma alegria muito grande estar aqui, né? Eu sinto o calor de Brasília, mesmo estando online, pode-se estar online, a atmosfera é sempre muito afetiva, muito agradável, muito receptiva, e nós estamos aqui nesse momento difícil, né, para a humanidade toda, uma crise planetária das mais graves, né, e que nós, terapeutas, nós, como seres humanos, como brasileiros, né, temos que tomar uma posição, a gente tem algo a dizer, e como junguianos também, ver simbolicamente essa crise, como isso pode o que isso nos traz a refletir, né? E é muito importante que a gente que paremos agora para descobrir soluções, descobrir caminhos para que se siga adiante, né? A crise é enorme, né? É enorme a crise de todos os pontos de vista, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista psicológico, né? O número de mortos é uma coisa muito grande, que tende a crescer cada vez mais. E agora essa questão que está cada vez mais evidente, não é? Embora que se diga que o COVID, o vírus, ele é um vírus democrático, na verdade, o que se vê é que ele está atingindo muito mais e vai atingir, e cada vez mais atingindo muito mais, as camadas mais pobres, né? Os mais desfavorecidos. E, embora ele tenha sido trazido aqui na América Latina, então, por camadas mais altas que viajam, que estiveram na Europa, estiveram na Itália, nos países atingidos na Europa, agora que ele está chegando nas comunidades carentes, e quando se fala que deve-se ficar em casa, né, esse lema deve-se ficar em casa, há muitas pessoas que não têm casa, né, que não podem seguir esse lema. Quando se tem a norma também
de se lavar as mãos, né, durante várias vezes ao dia, com álcool gel ou com sabão, né? A gente se esquece que é uma grande comunidade de sem-teto também não tem água encanada em casa. Então, essas questões sociais aparecem de forma muito premente, né? Muito evidente. Circulou no nosso grupo, a Áurea mencionou esse grupo de apoio psicológico ao Covid-19 lá que nós fizemos no Instituto Jungiano do Rio de Janeiro e na UERJ, na UFRJ, no Rio de Janeiro. Ela está centralizando uma série de 8 instituições para dar apoio online aos profissionais de saúde que estão na frente. E nesse grupo surgiu também uma carta à ONU, à OMS, pedindo ajuda às pessoas que tivessem uma ajuda aos povos menos desfavorecidos, às nações menos desfavorecidas, que houvesse uma força-tarefa da OMS para ajudar esses grupos mais desprotegidos, né? Esses grupos nos quais o Covid-19 vai ser uma devassidão, vai ser uma coisa muito perigosa. E é uma carta internacional, uma carta muito importante. Eu enviei para várias instituições da IAAP, tive uma resposta muito boa. A JB também apoiou essa carta, junto com a SBPA, uma carta que é para indivíduos e instituições, para que a organização e faça uma força-tarefa para apoiar essas culturas, esses grupos mais expostos, que vivem em favelas, ou também as populações amazônicas. Né? Nós sabemos que Manaus está muito atingido, né? As nossas comunidades aborígenes, né? Elas estão muito atingidas pela pandemia. Vão começar a ser atingidas, começaram agora, e há um risco grande que ameaça essas sociedades tribais. E se no passado elas foram atingidas por gripe simples, né, que os colonizadores trouxeram, elas agora, com o Covid-19, elas estão muito expostas, né? Estão muito expostas, e é preciso uma ação dirigida para ver por essas comunidades. Então, eu achei essa carta, que foi escrita pelo ex-ministro da Saúde do Equador, e pelo Paul Bus, que é um epidemiologista da Fiocruz do Rio de Janeiro, e mais um pesquisador. Essas 3 pessoas escreveram essa carta, que eu achei uma carta muito importante do ponto de vista preventivo e visando as comunidades carentes. Agora, esse é um dos níveis mais sociais, assim, graves, né, que estão aproximando-se de nós cada vez mais. Um outro aspecto é que todas as classes sociais, todas as pessoas estão, de certa forma, sendo atingidos, né, pela pandemia, né? A ameaça de perda financeira, a perda de pessoas queridas, né, de parentes ou de amigos, e aqui no Brasil eu já sinto que está começando a ficar uma coisa, essas perdas estão aumentando cada vez mais, né? Nós já estamos com 27 mil mortos, né? É um número muito expressivo, e as pessoas está havendo essa perda, a perda financeira. Isso aumenta muito a insegurança, as pessoas estão perdendo seus empregos, né? Esse é um aspecto muito forte, muito grave, né? E outro aspecto, assim, dessas pessoas que ainda conseguem se manter em suas casas,
são aspectos psicológicos derivados do próprio isolamento, né? O próprio isolamento desencadeia questões muito graves, né? Como o aumento da violência doméstica, estatisticamente está demonstrada, né? Então, aumento da violência doméstica, os vários sintomas de fobias e ansiedade, né? E vários sintomas neuróticos, né? Começam a aparecer cada vez mais. E nessa situação, o apoio psicoterápico também online é muito importante, né? É muito importante para dar um apoio a essas pessoas que estão isoladas, né? Se, por um lado, os desafios são enormes, nós temos o recurso também, os recursos tecnológicos aí do apoio online, ou até do apoio por telefone, para aqueles que não têm computador, né? O apoio à distância. Não posso usar uma plataforma, não posso usar um vídeo zap, né? Pelo menos um telefone também, um apoio, um suporte, né? Então, é interessante que nesse momento de crise também aparecem forças de afetivas, né? Cada vez as pessoas voltam a querer se unir, a se apoiar. Há também as pessoas tendem a se apoiar, e de solidariedade, né? A questão de solidariedade aparece, apesar de toda a crise, aparecem impulsos solidários para superar o enorme desafio, né? Então, uma reflexão se faz, né? Por que essas epidemias ocorrem com uma relativa frequência, né? No tempo, assim, elas se repetem, né? E são epidemias que vêm as chamadas zoonotic spillover, né? É uma variação que vem de vírus que estão em animais e que saltam para os sapiens, né? Fica muito evidente que essas zoonotic spillover ocorrem, como ocorreram no passado, no vírus da AIDS, né? Que se dava em macacos na África, na varíola, né? Ou mesmo na ébola, né? A ébola ela era também macaco silvestre, era um morcego silvestre, então, e que depois se passa para o homem. Essas todas, elas ocorrem nessa franja entre a civilização e a cultura, entre a civilização, a cultura e a natureza, nesse limite aí, né? Então a gente entra aí face a face com a questão dos desmatamentos, né? Das destruições da natureza. Isso é algo muito evidente, né? Como isso está cada vez mais presente na etiologia dessas epidemias, né? O desmatamento, né? A destruição da natureza e o tráfico de animais, o tráfico ilegal de animais para cidades, né? É muito frequente isso, né? E o tráfico até na China também, no caso, a alimentação, né? Os animais misturados com outros animais, né? Foi feito, é sabido, né? Acho que todos vocês conhecem a questão da pesquisa genética em torno do vírus do Covid-19, né? Da doença do Covid-19, se chega à conclusão que ele vem de um morcego, né? ou de serpentes ou morcegos, né? A serpente parece que foi afastada, porque não é tão próxima. O morcego que tem uma estrutura, um genoma
mais próximo do homem e teria passado antes por um pangolim, que é um mamífero, um pequeno tatu, que os chineses também comem, né? Então, essa intimidade, essa proximidade exagerada com de animais vivos, mortos no mercado de Wuhan, né? Tudo isso está numa origem de uma epidemia, né? Então, é importante ver esse desrespeito pelo mundo natural, né? Essa invasão, esse não respeitar os limites natureza-cultura, né? E é um limite que a humanidade sempre veio se desenvolvendo nessa franja, né, da natureza e cultura, essa polaridade natureza-cultura é a que rege toda a estruturação da humanidade, né? Veio lá de trás, quando começa a haver consciência, começa a haver a construção da consciência pelo mito do herói, né? Depois primeiras aldeias, depois as cidades, né? Depois os impérios, né? Nós temos aí a construção de cidades, de grandes cidades, e essa polarização com o natural, né? E apenas sociedades tribais é que não passam por essas grandes polarizações, né? Mas essa polarização se tornou bem marcante, bem visível na cultura, na modernidade, né? E agora há esse excesso de destruição da natureza, né? Em que uma das possibilidades de destruição da Terra, do Holocausto, né? Seria o Holocausto pela destruição o Holocausto ecológico, né? Uma das coisas mais, alguns já dizem que é irreversível, então essa invasão dos sapiens pela natureza, né, já é uma coisa talvez irreversível, e tudo isso talvez a gente esteja pagando o preço por essa falta de limites de não respeito à mãe Gaia, de não respeito à natureza, né, de invadir esses espaços e essa perda de equilíbrio entre natureza e cultura, né? É um dos aspectos dessa epidemia que a gente pode ver em outras epidemias também, essa invasão desse espaço do espaço entre natureza e cultura, o rompimento disso, né? O rompimento. Agora, como isso está aí está colocado a questão da epidemia, aí estou colocado a questão dessa pandemia, né? E quando terá fim isso, nós não sabemos, né? Nós sabemos o vírus já teve várias cepas, ele está sofrendo uma mutação muito rápida, né? Embora a descrição genômica dele já permite prever mudanças ou permite entender essas mudanças, essas variações genômicas, ele está sofrendo mutações. Então, a questão da vacina também fica uma coisa assim meio muito interrogada, quando virá, como virá, né? Então, nós temos que, ao mesmo tempo, prepararmos uma coisa de mais médio ou longo prazo, né? E talvez não permanente, porque os coronavírus geralmente sofrem mutações, como esse parece estar sofrendo essas mutações. Esse SARS-CoV-2, que é o vírus atual, né? Ele está sofrendo mutações, então é provável que a vacina, quando surgir, ela valha por um ano, né? Como as vacinas de gripe, né? E terá que se fazer outra. E nessa perspectiva, nós temos que perceber esse isolamento social, esse encontro que nós estamos tendo, por exemplo, né? Essa virtualidade da cultura nossa, de troca de informações, de troca de ideias,
com uma coisa que talvez permaneça por bastante tempo. E eu creio, mesmo pessoalmente, que certas desses recursos que a nossa criatividade está fazendo vir, né, eles estão vindo para ficar. Então, no sentido de que até que ponto as empresas vão sempre fazer reuniões presenciais, né? Elas estão começando, estão vendo, as empresas estão percebendo que o home office ele é eficaz, ele é produtivo. Nem sempre o home office às vezes produz os mesmos resultados que o presencial. Então, eu creio que muitas atividades, aqui na JB também, várias atividades cada vez mais vão ser feitas remotamente. Outros campos também, campos da ciência, do comércio, a virtualidade vai cada vez tomar mais espaço, porque o Covid-19 tornou-se a nossa convivência próxima mais insegura, e a gente vai ter que se adaptar a isso com criatividade. Nós temos que começar a pensar adiante, começar a imaginar soluções, saídas para essas intercorrências, né? E a proximidade está muito mais complicada. Então, eu acho que, apesar de toda essa crise, né, eu creio que, em médio prazo, nós teremos uma saída aí, né, com todas as dificuldades, com todos os problemas, né, eu creio que nós teremos uma saída criativa, né? Eu estava ainda hoje falando assim também pelo Zoom sobre uma questão sobre a psicoterapia hoje, como está caminhando, né? E eu tenho a noção de que ela está se adaptando muito bem, pelo menos na minha clínica, a análise se adaptou muito bem. Um paciente ou outro, né, que teve alguns problemas, uma senhora que tinha questões com o marido não podia, queria controlar, impedi-la de fazer a análise, ela não podia fazer análise de casa. Então, são casos assim, bem raros, né? Mas, em geral, meus pacientes se adaptaram bem à proposta do análise online. Agora, tem, né, no contrato que a pessoa tem que ter um local que ele não seja interrompido, sem haver som, né, que ele fica isolado, sem haver som de fora, interrupções, seja vedado. E aí o vaso de Hermes se organiza online, né? O vaso terapêutico ele se organiza online, apesar de não se estar presencial. E eu noto que a emoção passa, a empatia passa, o holding passa muito bem, as técnicas expressivas passam, porque eu tive várias situações de pacientes que desenharam, inclusive. Um paciente disse assim: eu estou tomado agora esse paciente tem normalmente certas raivas, né? Ele tem impulsos de raiva, assim. E ele falou assim: agora estou tomado de raiva, tenho um impulso de raiva e eu sinto que eu falei, mas essa raiva você consegue nomeá-la, ou vê-la de alguma forma, nomeá-la? Ele falou, isso é um caboclo raivoso, é meu caboclo raivoso. Eu falei, então desenhe o caboclo raivoso. E ele desenhou e mandou depois por zap para mim. Pena que não tem meu celular aqui comigo nesse momento, mas ele colocou o caboclo raivoso na câmera e nós trabalhamos. E eu pedi a ele que fizesse imaginação ativa com o caboclo raivoso e ele escreveu uma carta para ele e o caboclo depois respondeu dentro da imaginação ativa.
Então, o que eu sinto é isso, é que a análise, nessa parte das técnicas expressivas, do holding, da proximidade, a gente está sendo mantido, está sendo conseguido manter. A emoção foi contida ali, ele foi expresso e evoluiu muito. Esse paciente, ele foi, até foi uma coisa muito interessante, ele falou assim, mas eu não sinto que a análise mudou, a análise continua a mesma coisa. Você tem outros, você costuma atender assim por Skype? Eu falei, sim, eu tenho. Ele falou, porque eu tive com uma psicanalista amiga minha e ela me deu a mesma resposta sua, que ela tem, a sua resposta, ela tem outros pacientes também, e ela tem pacientes no exterior também, usando o Skype. Quer dizer, ele ficou impressionado da análise ser exatamente igual ao que era o presencial na visão dele, como ele emocionalmente estava percebendo. Então, eu acho que nós devemos lançar a mão quer dizer, a crise, toda essa crise da pandemia, todo esse desafio do vírus, nos chama para a nossa criatividade. Como é que nós vamos criar? Como é que nós vamos nos adaptar a isso? Né? Então, é um chamado para a gente criar, para nós fazermos os nossos seminários online, as nossas terapias online, de forma criativa, e criar os nossos vasos alquímicos online. Muito bom, Dr. Walter. Como sempre, você nos esclarece, nos traz luzes novas, né? Agora, então, vamos passar para o Marco Aurélio. Marco Aurélio é um psicólogo clínico, mestre em Psicologia e Cultura pela UNB, com uma dissertação a partir da Gestalt terapia. Ele é professor de Gestalt terapia em desenvolvimento sustentável pela UNB, com tese que abriu um diálogo entre a ecopsicologia, a Gestalt e a psicologia analítica para um entendimento psicológico da crise de sustentabilidade. Marco Aurélio também é presidente da International Ecopsychology Society. Ele é diretor e fundador do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. E também ele é aluno de formação de analistas junguianos no Instituto Junguiano de Brasília. É um prazer. Oi, Áurea. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou muito tocado com a sensibilidade da fala. Sua fala, Walter, toda essa descrição que você fez do quadro, seu olhar, sua participação nesse momento tão delicado, né? E eu vou aproveitar o gancho da sua fala para começar partilhando também minhas percepções sobre como a psicoterapia se transforma nesse momento. Eu já vinha tendo atendimentos online antes, agora eu só atendo entre 3 e 4. 4 pacientes meus preferiram não migrar para online, preferiram esperar a presencial. Os outros todos vieram. Inclusive, eu estou fazendo um experimento como terapia de grupo. Eu estou fazendo um experimento de terapia de grupo online, o que cria algumas situações muito curiosas, como, por exemplo, pacientes que precisam ser atendidos no banheiro ou no closet, né? Outros que vão para o carro, mas cada um encontrando um jeito de entrar no campo terapêutico. Outros, por exemplo, um paciente que tem a esposa que também faz psicoterapia, acharam de marcar as 2 psicoterapias no mesmo horário, para os 2 ficarem isolados. Então, eu estou vendo a nossa criatividade se expressar aí, né?
Eu me recordo de um livro que eu li há uns anos atrás, do Bela Balaz, sobre a linguagem cinematográfica, especialmente uma passagem do livro que falava sobre a força dos enquadramentos, o sentido dos enquadramentos no cinema, e ele falava do close. Ele dizia que o close o diretor usa quando ele quer colocar o espectador em contato com os olhos, os sentimentos do ator. E eu sinto que algo assim acontece na terapia online. Nós estamos trabalhando em close, né? E parece que esse vaso alquímico a que você se refere, Walter, ele agora é digital, mas tem o mesmo efeito do close no cinema, né? E a nossa percepção fica extremamente focada. Algo acontece com o terapeuta também nesse novo cenário terapêutico. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse instrumento veio para ficar, que vai ser agora desenvolvido e teorizado, mas que ele muda um bocado o quadro do universo terapêutico. E assim, tocado por tudo que eu ouvi agora, eu queria apresentar algumas ideias, e que eu queria começar com uma que foi colocada pela Ana Rios num seminário na semana passada, quando ela tocava num conceito de Fordham, que o self programa as vivências do ego, né? E programa as vivências do ego a partir dessa, vamos dizer assim, do projeto evolutivo que só ele sabe qual é. E eu fiquei me perguntando, compartilhei com a aula um dia desses essa questão, sobre o que nesse momento que significa uma ruptura praticamente na nossa rota normal, o que isso está sendo, o que isso significa e a que necessidade nossa essa crise corresponde, né? E eu fiquei pensando sobre isso, tenho discutido isso com colegas e gostaria de compartilhar algumas das possibilidades que podem estar vibrando dentro de nós como necessidades profundas que essa crise acaba colocando em evidência. Primeiro de tudo, que nós estamos tendo a oportunidade de passar, de viver um momento de redirecionamento, talvez de redirecionamento civilizacional, né? Eu me recordo que nas discussões de ecopsicologia é muito comum as pessoas perguntarem: será que a gente sai da crise que a gente estava gerando? Da crise de sustentabilidade? A crise de mudanças climáticas, essa crise que vem do que você tão bem colocou há pouco, Walter, que é esse desencontro entre sociedade, cultura e natureza. A gente vai dar conta de reverter esse quadro? E olha, todo mundo que trabalha, que pensa nessas coisas, tem a clara noção de que a força da mentalidade que organiza a nossa normalidade é tão grande, a nossa economia está tão inspirada na visão dominante, que é apontada como a responsável, pelo menos na ponta de lança, dessa guerra entre cultura e natureza, que a gente se pergunta se realmente vai dar tempo, ou se vai ser possível fazer uma reversão e que a nossa sociedade consiga funcionar mais em harmonia com o planeta em que ela vive. E esse questionamento ele é real, uma dúvida. Será que nós poderíamos fazer uma virada civilizacional? E eu me recordo que há muito pouco tempo atrás, só se um fato novo ocorrer, a gente pode esperar alguma mudança. Eu acho que semanas depois nós tínhamos um fato novo. Ninguém sabe se esse fato novo, ninguém sabe como esse fato novo vai se configurar
em termos de mudanças do cenário total, do cenário geral. A gente sabe que aqueles que ganham com a normalidade, que são ainda muito fortes, vão fazer um grande esforço para que a normalidade volte o mais rápido possível. Mas uma palavra que já entrou no nosso vocabulário é a nova normalidade, e nós estamos agora tentando pensar o que seria essa nova normalidade. E agora eu vou me permitir um exercício de fantasia sobre o que seria essa nova normalidade e o que de nós essa crise, essa pandemia, esse grande terremoto que a gente está vivendo, o que isso puxa da gente? Vamos ver se faz sentido para vocês. Primeiro que eu sinto que nós fomos obrigados, dentro de uma sociedade, de uma cultura excessivamente extrovertida, a fazer um revisitar da introspecção à revelia, forçados. Mas tivemos que fazer esse olhar para dentro. E eu quero lembrar que uma transformação da proporção em que nós precisamos, como sociedade, como civilização, ela não poderia ser feita sem uma profunda introversão. Ao mesmo tempo, dentro dessa introversão, essa quebra nos coloca dentro do confronto entre Cronos, né, que eu vou definir como uma sociedade acelerada e cujo ritmo aprisiona as nossas consciências, para um outro momento, o momento em que a gente precisa se defrontar com a necessidade de Kairos. E Kairos dentro do nosso campo relacional mais íntimo. O que para algumas pessoas vai ser uma crise absurda, como o Walter há pouco falou, um aumento da violência doméstica, aumento de quadros psiquiátricos. Mas aqueles que estão com a escuta mais aberta, eu acredito que estão vivendo um momento inesquecível das suas vidas. Porque é um momento de novas possibilidades, de um aprofundamento possível das relações no que eram atrapalhadas justamente por Cronos, pela correria. Para tanta gente, a casa era apenas um lugar para dormir. Isso é uma coisa que eu sinto na pele. Eu nunca tive uma relação com a minha casa, já há 10 anos eu moro aqui, nunca tive uma relação com a minha casa como hoje. E a relação com os mais próximos me faz, às vezes, pensar no que viveram meus antepassados. Uma força familiar, uma força de conexão, uma intimidade que se cria que é uma necessidade de alma para todos nós. Então, nesse aspecto, a pandemia nos coloca num teste de intimidade, do nosso potencial de intimidade. E dentro dessa questão da intimidade, o próprio quadrinho alquímico digital, ele passa a ser um grande instrumento. Talvez alguns de vocês estejam tendo a oportunidade de falar com amigos e tempo para falar com amigos que há muito tempo não falavam, porque o tempo é mais disponível para muitos. E, felizmente, essas possibilidades digitais são fantásticas para isso. O resultado, alguns pensadores dizem, isso eu tenho lido, que o nível de inteligência tecnológica da nossa espécie está dando, nos dias que nós estamos vivendo, um salto qualitativo enorme. Essa expressão inteligência tecnológica, que é nova, mas é muito real, e me parece descrever bem o que está acontecendo. Do ponto de vista de quem trabalha nessa conexão entre psicologia e natureza, assim, é muito claro que o excesso de tecnologia passa a ser uma força perniciosa. Em ecopsicologia, nós dizemos que é importante acompanhar o desenvolvimento da inteligência tecnológica com ampliação da inteligência ecológica, porque a inteligência ecológica nos devolve a nossa raiz, as nossas conexões originais, ao nosso pertencimento ao planeta. É muito perigoso o desenvolvimento da inteligência tecnológica desenraizada, porque ela passa a ser uma força destrutiva contra a raiz. Mas o fato é que agora nós estamos vivendo esse tempo
de maior inteligência tecnológica. E, às vezes, me dá a impressão que é como se nós estivéssemos aqui nos trópicos. A gente não tem a experiência do inverno como no hemisfério norte. Mas, no inverno, no hemisfério norte, a vida se recolhe para explodir em exuberância na primavera. Então, eu vejo que essa é uma metáfora do que pode estar acontecendo conosco, na medida em que essa introspecção é forçada e algo vai acontecer daí, nem sempre positivo. O alimento, ele ocorre, como eu disse no início, dentro de uma crise que é multidimensional. A crise pandêmica é um aspecto, agora muito grave, de uma crise maior. E eu queria ressaltar uma parte da fala do Walter, que, sem usar a expressão, foi o que ele disse, e é um conceito importante hoje dentro dos organismos internacionais de saúde, que é a questão de saúde planetária. Uma espécie depende do nível de saúde da teia de relações onde ela está. E num pensamento macro é a questão da saúde do planeta que interfere diretamente na vida de todos e é também, agora a gente sabe, decorrência também do que especialmente a nossa espécie faz. Nós que vivemos, segundo alguns autores, o antropoceno. Nós que estamos criando novas espécies, que estamos criando novas moléculas, estamos modelando a cara do planeta, né? Esse tempo, né, o antropoceno, se caracteriza por uma mudança de tal monta na teia da vida que a questão da saúde planetária passa a ser uma questão importante. Mas eu creio que nós ainda estamos um pouco longe de caminharmos para um entendimento maior da questão da saúde e dessa correlação da nossa saúde pessoal com a saúde do próprio planeta. Mas a pandemia, quando olhada com mais cuidado, um dos aspectos que ela revela é exatamente isso. Não existe epidemia em ambientes em equilíbrio. É preciso desequilíbrio nos ambientes para que essas forças destrutivas surjam como uma correção do campo. E essa é uma ideia muito provocadora, né? E que vai me exigir aqui dar um passo além. Será que nós estamos vivendo ou testemunhando e, ao mesmo tempo, sendo alvo de um sistema autorregulador do próprio planeta? Se a gente se der um pouco de liberdade imaginativa, a gente poderia olhar esse vírus como um sistema imunológico do planeta. Vocês se recordam do filme Matrix? Matrix 1? Tem uma cena no Matrix em que o Morpheus é aprisionado pelo agente Smith. E o agente Smith diz ao Morpheus o seguinte: eu estive pensando com que eu poderia comparar a sua espécie, a humanidade. E eu acho que eu tenho a resposta. A sua espécie é como um vírus. Ela ocupa o hospedeiro até a sua destruição. Vocês lembram dessa cena? Nunca saiu da minha cabeça essa cena. E me parece uma descrição muito razoável de como nós, como espécie, nos relacionamos com o nosso planeta, né? O que significa que uma pandemia provocada por um vírus seria quase como olharmos para o espelho. Se a gente sair um pouquinho da perspectiva antropocêntrica e passar a tentar sentir o que as outras espécies vivem em relação a nós, para elas nós somos o coronavírus. Para elas precisam se esconder de nós. Nós hoje temos o medo de um predador invisível, mas nós somos os predadores para literalmente todas as espécies. Um ex-reitor da Universidade de Brasília disse que nós construímos uma economia que pode ser definida como
a transformação dos animais, das plantas e dos minerais o mais rápido possível nos produtos que nós consumimos. E essa mentalidade econômica nos torna como um vírus no planeta. Bom, quanto tempo eu tenho, Áurea, só para me orientar? Mais uns 10 minutos, porque depois tá a gente vai... Uns 15 minutos, porque depois vamos ter conversa, perguntas para... Eu tenho a impressão que eu uso até menos que isso. Tá? Mas, olha, um dia desses eu li um artigo que dizia que o coronavírus fez mais pelos movimentos internacionais de meio ambiente do que as COPs inteiras, todas elas. Hoje nós temos 21 ou 22 COPs, ou 22, se eu não me engano. Eu posso estar enganado com esse número, pode ser até mais. Encontros intergovernamentais para acordos na área de meio ambiente, climático, biodiversidade, etc. Todo ano, agora, nós temos uma. Elas não avançavam. Pelo menos não avançavam o suficiente para provocar essa virada civilizacional. Porque as forças econômicas não permitiam essa virada. Então, quem escreveu isso, eu não lembro o nome, tem absolutamente toda a razão. O coronavírus fez mais pela humanidade numa perspectiva macro do que todas as COPs 21, pelo menos pelas novas gerações. Isso é um grande paradoxo. Um grande paradoxo. Com o surgimento de filosofias políticas que se opuseram às mudanças necessárias, houve um atraso das mudanças que são pedidas. E o coronavírus vem e dá uma bloqueada nisso. Né? Essa economia gigante que domina as nossas vidas foi paralisada por um ser invisível, minúsculo. Né? É como se essas COPs todas tentassem trazer um pouco de racionalidade, né, para um modo de funcionar inspirado no racionalismo, mas que acabou gerando uma das sociedades mais irracionais, porque é autodestrutiva. E essa irracionalidade mesclada com mecanismos de negação, aos poucos ia nos levando para um buraco. Houve uma parada. Até onde essa parada vai significar, no sentido de um novo normal, também um reposicionamento civilizacional em termos de sustentabilidade real, isso é uma coisa que a gente vai ver e depende completamente do nível de entendimento dos significados possíveis dessa crise. Eu tenho gostado muito de ver que tem se espalhado por aí vários eventos, lives e publicações que estão tentando gerar pensamento nessa direção. São tantos que uma amiga minha disse que está com medo de abrir a geladeira e cair uma live lá de dentro. Mas eu realmente espero que uma massa crítica possa vir a partir da parada, porque a gente sabe bem como a parada é necessária. Nas nossas vidas pessoais e nas vidas dos nossos pacientes, a gente acompanha como as crises vêm no momento que elas têm que vir. Doenças físicas, inclusive, vêm nos momentos que elas têm que vir, exigindo essa parada e um reposicionamento. Isso acontece sempre que a gente não escuta a necessidade de parar sem precisar desses avisos mais radicais. Né? Nesse aspecto, nós, como humanidade, estamos iguaizinhos. Nós não escutamos. E precisamos uma parada
levar, né? Nós levamos uma parada radical. Muito sofrimento à volta e uma necessidade de agir coletivamente como um corpo comum em todo o planeta. E essa é uma lição incrível para a humanidade. Eu não me lembro se em outro momento nós tivemos, não me lembro, não sei, acredito que não, em outro momento nós tivemos uma experiência de todos dependermos de todos. A humanidade inteira fazendo a mesma coisa para se proteger da mesma situação. Talvez isso seja o início de um despertar de uma consciência de corpo planetário, de humanidade. E também, acima de tudo, um despertar para o nosso poder, porque é incrível o que está acontecendo. Em 2 meses, mudou radicalmente, como vocês sabem, o nível de poluentes na atmosfera das cidades mais poluídas. Mudou o índice de poluição nos rios e nos oceanos. Provavelmente nós estamos vendo um crescimento da vida nos oceanos agora. Lugares onde tartarugas não colocavam ovos, agora estão colocando ovos. Espécies selvagens entrando nas cidades. Quase como se a nossa revelia, o conceito europeu de cidades biofílicas, que são cidades que convidam a natureza para voltar para dentro das cidades, já estivesse acontecendo por conta do coronavírus. Isso revela 2 coisas. Primeiro, o incrível poder, a rapidez do poder de recuperação da natureza. E segundo, o nosso poder de, agindo coletivamente, provocar grandes transformações no nosso meio. Esse é um desejo profundo que eu tenho, que isso tudo nos sirva para que nós possamos olhar para nós mesmos como um grande corpo e sabendo que nós podemos tomar decisões coletivamente. Dessa vez, a decisão não surge por nossa vontade, surge por um medo da morte. Mas é assim que a natureza funciona. É assim que o nosso psiquismo funciona. Quando a consciência não é suficiente para clarear as coisas, vem o sintoma. Então, eu acho que nós estamos testemunhando um sintoma coletivo. Coronavírus, somos nós olhando para o espelho. Nós, frente à nossa ação no planeta. Nós, na pele daqueles que nós decidimos se vivem ou morrem de acordo com nossos interesses econômicos, que é o que significa a expressão antropoceno. Creio que uma pessoa inteligente deveria parar para pensar nisso. E não aconteceria nada disso. Eu digo, nós não chegaríamos a um nível. Não fosse o fato de que essa cultura dominante, dentro dessa irracionalidade, tem como força maior da irracionalidade dela o que a gente vai chamar de antropocentrismo. É muito interessante essa história, porque o antropocentrismo é, para a humanidade, o que o egocentrismo é para um ser humano. Uma inflação de ego que tapa a escuta para a sabedoria mais profunda, né, que acontece numa pessoa, é o que acontece com a humanidade como um todo. E a crença dominante que tapa os ouvidos para as mensagens do self, eu arrisco dizer que é essa perspectiva completamente equivocada em termos científicos, em termos filosóficos, que é o antropocentrismo. Em algum momento nós vamos ter que começar a pensar nisso. E sair do antropocentrismo para uma perspectiva ecocentrada, que vai nos ensinar que não existe saúde na vida do indivíduo sem saúde na teia a qual ela pertence. E aqui eu poderia talvez definir duas maneiras de funcionar. Uma delas eu vou chamar de espiritual, porque essa maneira é uma maneira conectiva. É o sentir-se parte.
é a percepção sensível para a teia onde a gente vive. É a capacidade, na verdade, de estabelecer relações de amor com outros humanos e com os não humanos. E uma relação de amor com a própria teia, que é uma coisa religiosa. E uma outra postura, que a gente talvez pudesse chamar de uma postura desconectiva, mais polarizada na competição, menos na conexão, e que no seu exagero eu vou chamar de uma postura virótica. Essa postura virótica expressa na nossa economia, mas que está enraizada na nossa psique, a partir de crenças profundamente equivocadas sobre quem somos nós e o que é esse planeta em que a gente vive. Isso nos intoxica a ponto de nos levar para uma postura virótica no mundo. Isso é doença. Então a pergunta é, o que realmente é doença? A pandemia? Ou é o nosso modo de funcionar destruindo nossa teia a ponto de que a pandemia venha? Bom, são só algumas provocações para ver como isso reverbera em vocês e o que a gente pode pensar a partir desses pontos. Muito obrigada, Marco Aurélio. Sua posição é tão interessante, tão múltipla e tão profunda, né? E nos fala coisas pelas quais devemos estar pensando e analisando. Muito obrigada. Agora, podemos passar para as perguntas. Por sintoma ou ela descobriu tosse? Tem alguém com coronavírus, hein? Vamos lá, estamos aguardando as perguntas. Vocês têm que ativar o som para fazer a pergunta. Naira, precisa repetir aí, que saiu torto. Minha sangue guarani ali. Dá para ouvir? Fátima. Áurea, eu gostaria de perguntar. Pois não, vamos lá. Você diz para quem você quer perguntar e estamos te ouvindo. Difícil, porque eu adoro as duas palestras, mas enfim, né? Vamos começar. Então, Walter, eu vou iniciar com essa pergunta para você por causa que eu quero falar um pouquinho dessa questão da origem de Covid que você entrou, né? Você trouxe que a Covid ela tinha essa pesquisa com a cobra e morcego e depois foi descoberto que foi no morcego, foi pega, tudo indica que ocorreu naquele mercado em Wuhan, se não me engano, na China. E a questão é que ali há uma questão cultural, né, não só de alimentação de bichos silvestres, como também de medicina. Porque é utilizado muitos insumos, muitas coisas relacionadas aos bichos na medicina tradicional chinesa. E considerando isso, né, a minha questão é como fazer essa correlação entre cultura, indivíduo e, obviamente, o planeta, né, o ecossistema, pensando, né, nesta relação, considerando que há um conflito cultural aí de algo bem específico deles que está correlacionado com uma cura também, que é uma medicina, né, deles. Então, como fazer essa correlação? Como ver isso com um aspecto que a gente está vendo sombrio, como algo ruim, já foi inclusive debatido e rechaçado por muitos pesquisadores no mundo, essa medicina deles nesse aspecto, mas, por outro, para eles, isso sempre funcionou assim. Essa é a minha pergunta. O problema aí, né, Daniela, a questão assim transcultural é um problema, né, intercultural. Você julgar uma cultura do ponto de vista de uma cultura fora, né,
nós ocidentais, a gente avaliar a cultura chinesa, ainda mais a medicina tradicional chinesa, né? É muito difícil, às vezes, você avaliar isso aí, né? E há questões políticas, aí, sociais, né? de questões que vinham com muita fome, né? A fome de populações muito grandes, né? E que tinham que fazer recurso à fonte de alimento a qualquer animal que fosse possível, como insetos também, né? O gafanhotos ou vários tipos de insetos que são fonte de alimentação. Mas isso é uma questão cultural de sobrevivência. Como aqui no Brasil também, né? Certos grupos animais que até certa repugnância, né? Então a gente tem que haver um pouco de tolerância aí pela busca de sobrevivência desses povos. Agora aqui, falando de um modo geral, assim, mais planetário, né? Se traz essa ideia dessa limite cultura-natureza. O ser humano, né? Extrapolando e invadindo a natureza. Então, nesse sentido, o ser humano invade de uma forma deletéria a natureza e causa esse desequilíbrio. Né? Como o Marco Aurélio falou, né? O ser humano pode ser visto, o sapiens, né? Ele pode ser visto como um vírus da Terra, como esse globo, né? Essa grande mãe Terra que é o equilíbrio. Né? Eu gosto de citar muito o Harari, né? O Yuval Harari, que fala que essa destruição da Terra vinha há muito tempo, né? Essa destruição ecológica é muito antiga. Né? Tem desde a consciência reflexiva lá atrás, em 700 a.C. Né? Sim, ele traz essa consciência realmente histórica, isso é verdade, né? Ele coloca isso de uma forma muito clara. Mas eu fiquei pensando nessa relação entre sombra e luz, né? Uma sobrevivência de um aspecto e, por outro lado, uma cura para eles. Para nós isso não faz sentido, mas para eles faz. Da medicina tradicional chinesa, né? Exatamente. Eles lançam mão desses animais de sobrevivência, né? Para cura, para fazer remédios. Né? Isso é uma coisa que está fora de um controle nosso, de um jogo, não vai um julgamento moral ou ético. Né? É uma tradição do país. Não. É uma tradição. Exatamente. Você sabe não que se pode julgar eticamente isso. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. eu só podia complementar isso aí, Walter. Sim, Posso? por favor. Claro. Só uma coisinha, porque eu tenho uma proximidade com a cultura chinesa e com a medicina tradicional chinesa. E é curioso que nesse episódio do pangolim, já tinha havido há 2 anos atrás, ou mais, avisos da OMS ao governo chinês do risco de passar o vírus. E eles não fizeram nada. Assim como não fizeram nada com as notícias de que a tradicional medicina chinesa era responsável. São feitos justamente com isso. Isso me lembra de um camarada que é uma referência. Oi. Desculpa, que fugiu o áudio, você não Cortou. Tá, mas eu acho que dá para começar por aqui. Um camarada que é super importante dentro do pensamento da sustentabilidade, quando perguntado se ele acreditava que nós conseguiríamos reverter o quadro de insustentabilidade, dizia assim, eu acho que não, por uma razão muito simples. Cruze seu braço, falava ele. Pediu para o auditório cruzar os braços. Agora descruze e cruza ao contrário. E ninguém consegue cruzar o braço ao contrário. É difícil de você cruzar
o braço ao contrário. Quer dizer, a gente se apoia com segurança nas crenças, nem Walter, que é o que acontece. As crenças nos dão segurança e o pior é que a gente está sendo confrontado em mudanças em crenças, ou seja, mudanças de cultura. Né? Mudanças de cultura. Então, essa é realmente uma questão muito delicada. Eu gostaria de agradecer a complementação Quem é do que Marco. fazia a pergunta? Joel de Vitória, Espírito Santo. Sim, Joel. Ei, Walter, boa noite. Super bom te Tudo ver. bem, Joel? Como é que você está? Um grande abraço. Walter, eu estava refletindo aqui, a pandemia ela traz uma epoquê, né? Isso, ela traz uma suspensão de todas as certezas. E outra coisa que eu estava refletindo, por exemplo, a respeito do o lugar de Pan na pandemia e a proximidade de Pan com Dionisos, né, com Dioniso. E Dioniso sofre o diasparagmos, não é isso? O desmembramento e seguido pelo remembramento. E eu pensei, a gente não está vivendo um pouco disso, não é isso? E alguém falou sobre ethos, não é? Eu gostaria que você falasse um pouco, porque eu acredito que, de alguma maneira, a gente está passando por isso e nós não vamos voltar ao normal, nós vamos retornar ao cotidiano, mas não existe um ponto de retorno à origem. Não é? Então, eu gostaria que você falasse, né, um pouco, discorresse um pouco a respeito. Um abração. Joel, esse referencial grego, né? Que marca toda a nossa cultura ocidental, né? Está havendo uma epoqué, assim, uma suspensão de todos os valores, né? Acho que o Marco Aurélio viu muito bem isso, né? Quer dizer, talvez na gripe espanhola lá atrás, em outras grandes epidemias, né? Houve essas questões de questão para a cultura toda, né? E agora novamente está havendo uma reflexão, pelo menos o Sapiens é obrigado a parar e refletir se, como disse o Marco Aurélio, ele não é um vírus, ele também não é um vírus para toda a natureza, né? O tipo de cultura que ele está executando, o tipo de invasão do meio ambiente é uma coisa tão adequada assim, né? Nunca o Sapiens refletiu sobre isso, né? Ele foi sempre fascinado pela tecnologia, né? Embora a tecné é uma coisa meio irreversível, porque agora, ontem mesmo, né? Não precisa ir muito longe, ontem mesmo foi o primeiro lançamento espacial de uma nave particular, né? Uma nave que não fosse pela NASA, né? O SpaceX partiu ontem para a estação orbital, quer dizer, essa tecnologia, essa conquista tecnológica do meio, isso está inerente ao Sapiens e é um impulso assim irredutível, me parece, é uma coisa irredutível. Agora, vem esses elementos compensatórios, né? E esses elementos compensatórios, o vírus é um elemento muito importante para para reduzir um pouco essa voracidade progressiva do Sapiens, né? Ordem e progresso, né? Infelizmente, esse lema positivista da nossa bandeira é um lema assim, meio universal de toda a consciência ocidental, né? Toda a consciência moderna de desenvolvimento tecnológico, invasão do planeta. E, nesse sentido, a tua metáfora de Dionisos também é interessante. Dioniso e de Pan também, né? Porque a pandemia, né? Pan é o todo, né? É o todo e é o Deus da natureza, né?
a grande ditado antigo, né, que Cristo, quando subiu à cruz, Pan estava morto. Né? O Pan representa a totalidade dos deuses clássicos. Né? Ele representa a natureza. E, então, essa natureza, talvez, numa pandemia, é essa natureza que se faz presente. Né? Ela se faz presente de uma forma pandêmica e aterrorizante também, que uma das características do Pan é causar medo, causar pavor. Né? E a pandemia está aí causando mortes e pavor. Né? É uma manifestação da natureza. Né? E o Dioniso também, como o deus da natureza, o deus do Eros, né? Ele representa também esse lado mais compensatório, ao lado apolíneo da nossa tecnologia. Né? Então, esses deuses podem estar presentes e nós estamos nessa época. Agora, o que se pode esperar é que a gente saia disso de uma forma mais criativa. Né? O Marco Aurélio tocou um pouco nesse aspecto. Né? Eu acho que a gente já está... A gente pensou em terapia também. Como é que a terapia ela já passa a ser mais criativa, né? Certas atividades nossas, como terapeutas, mas as relações humanas com a natureza de uma forma mais integrada, né? E com o ser humano. Eu acho que é um desafio para nós sairmos dessa crise para um mundo bem diferente do mundo que estamos vivendo. Porque crise, né, se fala muito que crise, no hexagrama chinês, quer dizer também oportunidade. Mas também crise vem de o crisol, né? É o cadinho alquímico onde as substâncias são transformadas. Então, nós estamos no momento do crisol, né? Das transformações. Se nós aproveitarmos bem esse momento agora, dessa crise, dessa solidão a que nós somos impulsionados, porque a pandemia ela nos impulsiona para a solidão dos nossos lares. Né? E eu costumo dizer que a pandemia é o momento do deserto, né? É o momento do deserto, e no deserto é que há as grandes transformações. Então, é o momento da reflexão, do deserto e do crescimento psicológico. Então, nós, em nossas solidões, nós somos chamados a crescer psiquicamente. Temos que aproveitar essa época, um crescimento. Obrigado, Walter, e obrigado à moderadora por oportunizar a pergunta. Walter, eu queria falar uma coisa. É o seguinte, você fala em criatividade, eu acho eu pergunto qual é a raiz, aonde buscar essa criatividade, onde ela está, né? Aonde estão as suas manifestações? Aí eu volto àquilo que nós já temos visto há algum tempo, não é? Que é voltando para dentro, olhando para dentro, para o fundo da nossa alma, que a criatividade vai vir. Porque a criatividade tem algo a ver com o espontâneo, né? Eu não sei o que você acha disso. Áurea, eu acho que a criatividade tem que eliminar as repetições, né? Sair fora da repetição daquilo que já foi visto, né? E tentar entrar em contato com a nossa criança, né? Como você falou, espontaneidade, né? E a criança interior, aí vão sair coisas novas, coisas inesperadas, né? Então, essa criança que vai produzir o carisma.
essa criança que vai produzir o Kairos. Não é por acaso que os gregos representavam o Kairos como uma criança, né, que passava como uma criança de pés alados, né, e os deuses tinham que pegar essa criança. É aquele momento em que a criatividade se dá, nenhum outro. Ilude a Cronos. Né? Eu posso fazer um comentário? João. Fátima, sim. Oi. Gente, eu estou aqui fervilhando. Eu tenho uma pergunta para os dois e para o grupo, porque me ocorreu enquanto vocês falavam. Eu vou fazer uma sequência para contextualizar. É a criatividade, morte e habitat. Vamos pensar nessas três coisas. Bom, uma coisa que caracteriza os humanos é o medo da morte e a consciência, o medo da morte quanto espécie. Mas a consciência da morte faz com que a gente tome providências para aumentar nossa chance de sobrevivência. Dentro disso, Krenak questiona, somos uma única espécie, a humanidade é uma só, né? Tem um desafio, porque o que a gente vive do coronavírus é fruto, né, de uma atitude predatória com um dos nossos habitats, que é o natural. O outro habitat é a cultura. Né? E agora, nós humanos temos um habitat, a pergunta também passa por aí. Né? Qual é o nosso habitat? Porque a gente é do habitat natureza, mãe terra, nosso corpo é natureza, não é nem que a gente é parte, a gente é natureza. A gente também tem um habitat cultura, que entra em choque com o habitat natureza, e me veio, né, que assim, talvez nosso habitat sejam nossas relações, porque a gente já correu agora para o habitat virtual. A gente agora já está criando novos habitats, a gente está indo para outros planetas. Então, assim, qual é o habitat da espécie humana? Porque a criatividade fez com que a gente pudesse habitar em qualquer lugar que a gente chega e transforma. Então, fico pensando se essa polaridade tão criativa não é exatamente isso que destrói a natureza. Deixo a pergunta aí para quem quiser pegar, para todo mundo. Marco Aurélio, quer ir? Olha que provocação, hein? Uau! Olha, Fátima, enquanto você falava, eu ficava lembrando, por exemplo, nós chegamos aos polos, né, ao Polo Norte. E a cultura inuit, as culturas em geral, do gelo, ficaram lá por alguns milênios. E conseguiram sobreviver, se adaptaram ao meio. Né? Assim como todas as outras culturas dos nossos ancestrais, quase todas os nossos ancestrais, cuja mitologia, cuja orientação mitológica dava sabedoria ecológica suficiente. Se tem essa sabedoria ecológica suficiente, a gente sobrevive, se integra e vive o que hoje é um discurso do pensamento ambiental contemporâneo, que é o seguinte: honrar todas as nossas relações, não só as relações com os humanos, mas compreender nós mesmos como seres em relação, e essas relações se estendem, né, vamos dizer assim, infinitamente. É claro que quem faz isso, a experiência de honrar as relações, nos coloca num modo de compaixão e intimidade. E eu acredito que disso vem o melhor do humano, quando as relações ganham essa qualidade. E para mim isso está completamente associado a uma certa sabedoria ecológica. Eu vou lembrar o Gregory Bateson, que dizia que quanto mais o nosso modo de pensar se afasta do modo como a natureza faz as coisas, mais loucos nós nos tornamos. Então eu acho que o nosso grande questionamento e salvaguardando esse potencial tecnológico e criativo incrível que a nossa espécie tem e que é o campo da nossa evolução, um dos campos da nossa evolução, eu diria assim que toda cultura que se empobrece
no nível de sabedoria ecológica dos seus mitos, ela está fadada a crises inevitáveis. Até mesmo as que são mais ecológicas talvez estejam, porque é da natureza da vida a impermanência e, às vezes, grandes crises, né? É aquela ideia chocante que, nesse exato momento, a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, se não me engano, são essas duas, estão se aproximando e alguns bilhões de anos elas vão se encontrar. E eu não sei se a humanidade daquela época, caso estejamos aqui ainda, vai ter noção de que, num espaço muito maior do que o que eu posso ver, as coisas já estão gestando uma grande transformação. Ou seja, nós estamos sujeitos a grandes transformações, saibamos ou não a origem. Mas o tempo em que nós estamos aqui, seguramente, quanto mais sabedoria ecológica inspirar nossas mitologias, nossas culturas, mais harmoniosas vão ser as nossas relações. Hoje a gente está sofrendo de falta de sabedoria ecológica. E essa falta de sabedoria ecológica faz com que a nossa criatividade, né, seja orientada por essas crenças ecologicamente disfuncionais e a gente acaba gerando situações de profundo impacto na teia da vida. Nós sempre vamos ser tecnologicamente geniais, acredito eu. Mas se a nossa mitologia não nos orienta no sentido da integração, do respeito a todas essas relações, aí a gente vai repetir mais do mesmo. Fátima, eu acho isso, que o Sapiens, né, ele tem uma característica muito especial entre todas as espécies, né? Ele tem tecnologia, né? Ele tem formas de sobrevivência, então a população cresce, a população é muito grande, ela tem um ciclo de vida maior, né? Cada vez maior, né? Então a parte ela começa a cair em desequilíbrio desde que começou a consciência reflexiva, né? Eu gosto de citar o Yuval Harari, né? Ele diz que os grandes desequilíbrios ecológicos são produzidos pelos sapiens, né? Pelo Homo sapiens mesmo, né? E foi-se atribuído a vulcões, a desequilíbrios ecológicos, mas foi sempre o sapiens. Ele dá vários exemplos, né? Na Austrália, que a megafauna foi destruída, aqui nas Américas também, né? Desde que o sapiens atravessou o Estreito de Bering e chegou até a Patagônia numa rapidez muito grande, né? As espécies em geral, as espécies animais, elas iriam se adaptando aos vários biomas, né? E demorando bastante tempo até chegar lá na Patagônia. O Sapiens foi em rapidíssimo tempo, chegou até lá e destruiu várias espécies animais, né? Os tigres dentes de sabre, preguiças gigantes que tinham aqui na América, né? Destruíram espécies vegetais, animais, porque é um tipo de consciência que destrói o meio ambiente por natureza, né? E com a modernidade, com a civilização industrial, esse processo destrutivo foi elevado à enésima potência, né? Então, a Terra está numa ameaça de autoextinção, e a humanidade está num processo de autoextinção. Então, nesse sentido que o Marco Aurélio traz do vírus ser um anticorpo da Terra, é uma visão, uma perspectiva muito interessante, né? Porque há essa questão da ameaça que o Sapiens traz, e isso nos leva a refletir. Nós temos que nos adaptar a essas novas realidades, né? E nessa crise atual, nessa pandemia, em que nós temos que nos recolher para nossas casas, né? Nós temos que aí que é Hestia, né? A Hestia é a deusa do lar. O lar se torna um elemento de a lareira, né? A lareira
está um elemento central aí de Então, verticalização, que a gente tem que se apropriar desses espaços começar a funcionar a partir daí, né? Porque você perguntou que nós estamos partindo para outros espaços, né? Certamente, eu acho que o espaço virtual faz parte da nossa criatividade, adaptação, e que nós temos que aproveitar essa criatividade para sobreviver a essa crise. Então, serão novas formas de adaptação, novas maneiras de sobrevivência, e o Sapiens ele é chamado a criar novas formas, né? Criar novas maneiras de se adaptar aos outros sapiens, às outras pessoas socialmente e à natureza, dentro dos grandes desafios. Então, uma coisa parece cada vez mais certa, é que a humanidade futura, breve, não vai ser a mesma. Ela vai ter uma mudança radical, né, por esse desafio. E eu vejo aí essas mudanças dentro da criatividade, dentro da toda crise é uma oportunidade de se transformar ou de se evoluir, né? Nós temos que aproveitar essa crise criativamente. Áurea, eu gostaria de fazer uma pergunta. Está me ouvindo? Roque. Estou te ouvindo. Roque de... Oi, Roque de Brasília. Sim. Bom, parabéns, Walter, parabéns, Marco, pelas colocações, as reflexões que a gente está fazendo, né, sobre os sapiens e a relação dos sapiens com a natureza, né? Eu acho que são reflexões largas, amplas, né, de um escopo importante, porque ele é amplo, né? Fala de toda a humanidade. Mas eu queria trazer isso para o sapiens brasileiro, né? Esse ser que é único, né? Se diz que a gente vive uma pandemia e vive um pandemônio. A gente conseguiu juntar as duas coisas, né? Uma pandemia e um pandemônio. Um pandemônio do ponto de vista da crise de liderança que a gente está enfrentando, né? A gente está vivendo exatamente para lidar com essa pandemia. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, se vocês têm alguma reflexão sobre isso, né? A gente está falando de transformação da consciência planetária, né? Na grande totalidade. Que ganhos vocês visualizam, né? Ganhos de consciência para o povo brasileiro que está enfrentando essa pandemia? O Walter falou das dificuldades na fala dele inicial, falou das dificuldades que o povo brasileiro, um largo segmento do povo brasileiro vive para poder lidar da maneira recomendada pela Organização Mundial de Saúde, né? Isolamento, distanciamento, higiene, né? A gente vive, são poucos, na verdade, que conseguem vivenciar isso. O que eu acho, e na falta de uma liderança clara que oriente, isso parece que está fazendo um apelo muito grande à criatividade da população. A população está se virando, não é? Ela está tentando se virar do jeito que pode. A pergunta que eu me faço como brasileiro é isso, né? Quando a gente sair dessa pandemia, não sei com quantos milhares de mortos, certamente serão muitos, né? Notícia que hoje já são 27 mil, não sei se esse número está correto, mas assim que a gente conseguir atravessar esse pedaço aí de caminho, né? Que tipo de ganho de consciência vocês acham que nós brasileiros teremos adquirido, né? Seja em relação à nossa relação com a natureza, que nós não somos exatamente guardiões exemplares, né, da exuberante natureza que nós temos, né, aqui no nosso quintal, né? Seja em relação a isso, seja em relação à nossa organização social, nosso sistema de saúde, né? O SUS, que sempre foi que volta e meia, né, é combatido, hoje é o SUS que está segurando a peteca, né? O SUS é que está conseguindo fazer frente a essa pandemia, né?
Então, eu me pergunto qual é o ganho de consciência que a gente pode visualizar para nós brasileiros, né? Em relação à nossa relação com a nossa natureza, em relação à nossa organização social, porque é possível que os vírus continuarão aparecendo, né? Último episódio, seja apenas mais um episódio, né? Fiquem à vontade. Talvez o Marco poderia pegar a peteca de início, né? Eu gostaria mais de ouvir o Walter, mas fiquem à vontade. Posso ir tentando não ser muito polêmico aqui também, né? Mas é muito delicado esse ponto. Primeiro, em relação ao SUS, e não tem nenhuma dúvida de que o discurso de oposição ao SUS agora está talvez descartado, né? Eu sinceramente não sei até onde, no nível de compaixão, no nível de sensibilidade da parcela que consegue passar pela pandemia com conforto, até onde ele vai alcançar a compreensão do que realmente se passa com quem não tem. O fato é que os números são ensurdecedores para quem quiser ouvir, e a perspectiva é que a gente vá para 100 mil ou mais. Então, uma das questões necessárias, a gente tem isso como óbvio, né? É entender que chegamos num fim de poço, no fundo de um poço, do ponto de vista de desigualdade social, né? E, para passar a palavra para o Walter, eu gostaria de dizer que o lamentável, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que são os dois países agora que estão liderando a pandemia, talvez não por acaso liderem a pandemia, porque eles são orientados hoje por uma visão de realidade, um conjunto de valores que ficou velho, no pior sentido, que não tem nenhuma condição de responder aos desafios contemporâneos. Nenhuma condição, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista ambiental, muito menos do social. Nos Estados Unidos, um pouco menos do que aqui, mas aqui é evidente. Então, eu acho que nós estamos também testemunhando, junto com a pandemia, a falência de um conjunto de valores, uma visão de mundo, um senso de superioridade, vamos dizer assim, de especista, supremacista, baseado no poder, baseado no controle, baseado na ordem pré-estabelecida, colocada sem sensibilidade. Todas essas coisas, eu acho que elas já mostraram que elas não funcionam. Espero que no Brasil a gente se livre disso o mais rápido possível, para que possa vir uma mentalidade mais sistêmica, mais justa, mais ética, extremamente necessária. Talvez esse seja também um dos bons efeitos da pandemia, a gente não sabe. Mas vamos esperar para ver. Marco Aurélio. Aí, Raquel, Roque, muito obrigado pela pergunta. Eu acho muito importante essa parte social aí, da questão brasileira, né? Porque é lamentável mesmo, né? Acho que você tem toda a razão. Essa desagregação de liderança, né? Talvez o único país no mundo que enfrenta uma pandemia dessa magnitude sem um ministro da Saúde, né? Empossado, e tendo já 2 sido demitidos, né? Um menos de um mês, quer dizer, é um processo bem desagregado, né? E as medidas não são coerentes. Nós temos essa questão, como você falou, eu acho muito importante levantar a importância do SUS. Havia todo um projeto parece que ainda há também, não sei como está isso agora, mas um projeto de privatização do SUS, mas agora fica
cada vez mais enfatizado a importância do SUS pela sua capilaridade, né? Ele vai desde as pequenas cidades até os grandes centros. Então, essa capilaridade do SUS é vital para se lidar com uma pandemia dessa magnitude, né? Então, eu acho, e os Estados Unidos, por exemplo, onde o seguro, onde a saúde ela é toda paga, né? Eles não têm um tipo SUS, uma saúde desse tipo nossa. O Obama tentou colocar isso lá e não conseguiu. O Obamacare não foi bem sucedido. Enfim, é lamentável o que está ocorrendo, né, nessa situação aqui brasileira, e é de se ficar muito preocupado, muito assustado com a questão amazônica também, né, com Manaus, um epicentro da pandemia, não é? E a questão das sociedades tribais, as sociedades aborígenes, se elas foram atingidas pelas epidemias dos colonizadores, pelas gripes, né? Imagina o que vai fazer lá agora, né? Com as populações indígenas. E são populações que fazem parte da nossa identidade, né? Trazem nossos mitos, nossas histórias, né? São guardiões de nossa cultura, de nossa história, as sociedades tribais, e elas podem ser absolutamente dizimadas por essa pandemia. Então, eu vejo uma crise assim, muito triste, né? Muito grave, muito urgente, né? E uma incapacidade de se lidar com essa crise muito grande. Eu acho que talvez isso vai trazer talvez mais consciência para a nação brasileira, mas à custa de muitas perdas e de perdas de vidas e perdas de valores. Nós não sabemos até onde isso vai levar. Eu fico muito preocupado com essa crise aqui no Brasil, porque a gente não há luz no fim do túnel sendo visível, pelo menos por enquanto. Mais alguma pergunta? Temos mais tempo para mais uma pergunta. Vamos lá. Então, poderia? Vamos lá. Se pudermos nos manter... Esses dois belos momentos, não é? Tão ricos para todos nós, tão esclarecedores. É um privilégio mesmo, sabe? A gente poder estar aqui, ouvindo, partilhando, não é? Abrindo a nossa possibilidade de reflexão. Muito, muito rico mesmo, pelo seu posicionamento, né? E vamos ver, temos ainda uma chance para uma pergunta. Posso fazer? Vocês estão me escutando? Sim. Vamos lá, quem é? A Karen. Karen de Brasília. Se nós pudermos nos manter na questão do rock, na questão social e em sala de aula, é que as pessoas que têm alguma estabilidade econômica estão conseguindo, claro que não todos, né? Mas estão conseguindo chegar a um nível de reflexão muito profundo, né? Parece que a atenção está sendo pouco distribuída, com muito foco na pessoa mesma, né, e no seu núcleo familiar mais próximo. Em compensação, as pessoas que estão economicamente instáveis, eu não estou vendo a mesma postura e não acho que seja certo ou errado, mas olhando então para a sociedade como um todo, eu também estou percebendo esse movimento. Então, quem socialmente, economicamente tem mais estabilidade, está tendo chance de um crescimento que parece que os que estão sofrendo mais com a economia e com certas pressões sociais não estão. Acabei de ler uma notícia que na Bahia, né, numa comunidade mais carente, atearam fogo numa casa
que estavam isolados vários pacientes de Covid. E como é que vocês veem isso em termos de carência e desenvolvimento, ou estrutura e desenvolvimento de personalidade ou de sociedade? Porque, teoricamente, né, a carência poderia produzir bons frutos, né? A criatividade, outras posições. Mas, de novo, no Brasil, né? Eu sei que já está sendo desenvolvida essa ideia, mas como que a gente trabalha, por exemplo, no consultório, né, esse momento de crise econômica com o crescimento individual, quando a sobrevivência material está em primeiro lugar? Eu observo o seguinte, Karen, no consultório, assim, vieram uma crise financeira da pandemia, as pessoas começaram a pedir redução de preço e eu vi menos vezes, né? Eu procurei articular, fiz reduções considerando que nós estávamos numa crise financeira global, nem só nacional, mas global, né? Então, acho que isso a gente pode, no que está no alcance da gente, a gente pode se adaptar e dentro do setting terapêutico, resolver. Agora, esses problemas sociais, você trouxe um exemplo extremo, né, terrível, de uma atearam fogo no mar. uma perversão muito grande, né? Isso são coisas incontroláveis, né? Quer dizer, dentro de uma ameaça grande da doença, isso já é o pânico, mas tocando em áreas de sombra da pessoa, em áreas perversas já, porque ninguém ateia o fogo do nada, né? A pessoa já tem um componente perverso para fazer uma atuação desse tipo, tem uma atuação perversa, sim. Será que será que a gente pode tocar em perversidade quando a carência material é extrema? Cabe? Eu acho que sim, porque o outro é uma vida humana, não? Eles estão isolados porque estão de Covid. Eles estão colocando fogo porque eles estão com fome ou porque eles estão querendo isolar o outro como bodes expiatórios porque estão contaminados pelo Covid? Eu acho que tem um dado aí de explicar, de esclarecer, que a Andrade Gutierrez, que é a construtora, identificou operários com Covid e drenou, fez centros de isolamento e colocou um desses centros de isolamento nessa comunidade com muito pouca condição, de todas as condições. E aí, quando a população soube, a gente já não tem nada, ainda vê essas pessoas com Covid, então eles estavam atacando a decisão de levar para lá a doença. Então, é meio que tentando sobreviver, não é tocando fogo em gente, né? Tocando em fogo nessa decisão de mais um ataque à nossa precariedade. Então, acho que isso muda um pouco. Um pouco, né, Fátima? Sim. Mas há essa questão de sobrevivência e de se defenderem de uma ação, de uma entidade maior que a construtora, né, que quer isolar para ali a doença. Né? A construtora já atua de uma forma muito lesiva e predatória nessa mesma comunidade. Então, é meio que um copo de água cheio. Mas o extremamente tecnológico suscita o extremamente primitivo e vice-versa. Eu acho que nós estamos entre essa grande polaridade entre o extremamente tecnológico e o extremamente primitivo, na forma do vírus também, né? E o extremamente tecnológico, quando o Walter falou da SpaceX, né? A nave tripulada, eu penso assim. Parece essa polaridade extrema, né? Entre o que está aprofundando, refletindo, os grupos que podem fazer isso, e os grupos que estão lutando brutalmente, primitivamente, para sobreviver. Faz sentido. Eu diria assim, pela fala da Fátima... Walter, posso falar? Pois não, mas já terminou? Já terminei.
Eu acho que a fala da Fátima contextualiza um pouco esse aspecto que a Karen trouxe, né? Mas vamos combinar. Antes da Covid-19, nós já vivíamos um tempo com uma qualidade virulenta. Concordam comigo? São extremismos de várias ordens, em vários cantos do mundo. Alguns atribuem isso ao fracasso da globalização, que provocou acúmulo de riqueza para poucos, uma vida mais difícil para muitos e, evidentemente, um custo ambiental enorme, né? Então, como consequência desse quadro, uma insatisfação geral se manifestou. E você vê grupos supremacistas nos Estados Unidos e na Europa, você vê grupos terroristas, você vê grupos usando da violência. Enfim, os extremismos começaram a aparecer, e no Brasil também. Então, nesse aspecto, se vocês me permitem, eu vou dizer que Covid-19 é uma sincronicidade. Nós já vivíamos um tempo de a sombra vir à tona, né? A sombra vir à tona. E aqui no Brasil, evidentemente, o atual governo ele é suportado. Parte de quem apoia o atual governo tem traços de fanatismo, né? E então, assim, o que lidar com isso? A gente está realmente lidando com o sombrio, assim, com o virulento fora e o virulento dentro, né? É como se nós tivéssemos engolido uma grande lupa, né? E virado do avesso. Eu chamo de espelho. É. Mas, olha, uma transformação era necessária. E parece que a natureza entende isso muito melhor do que nós e está nos colocando numa situação extrema justamente para que essa criatividade possa vir à tona. E quem sabe, né, com um pouco se aqueles humanos que conseguem ter uma visão mais clara conseguirem, como Hariri e muitos outros, conseguirem fazer um diagnóstico do nosso tempo, a gente possa achar a saída, achar o remédio. O fato é que já havia um adoecimento anterior, não agudo, agora ficou agudo. Falei bobagem, Walter? Ou concorda comigo? Eu acho aí, Marco Aurélio, que realmente que a globalização falhou totalmente. A globalização ela não funcionou, ela falhou, e, pelo contrário, o que tem se produzido é o bem-estar de uma minoria muito grande e a falência social da grande maioria da humanidade. Nos vários continentes, aqui na América Latina, então, foi muito claro isso, né? A globalização era um projeto que falhou, né? O B global, depois a globalização, fracassaram, né? Eu gostaria de sugerir, e gostaria muito, inclusive, de escutar num outro momento, hein, Áurea? Quem sabe a gente pode fazer esse encontro em outro momento. Eu gostaria de escutar a opinião de vocês sobre um documentário que saiu agora em maio. Um documentário que saiu agora em maio, chamado O Planeta dos Homens, feito pelo Jeff Bridges e o Michael Moore, que ganhou o Oscar com Columbine. E que ele me deu a clara sensação de que o que está em falência profunda, e eu não estou falando do ponto de vista da esquerda, ok? Não estou falando do ponto de vista da esquerda. Eu estou só observando. O capitalismo não dá conta de responder aos nossos desafios. O que pode vir como sistema mais coerente com as nossas necessidades não está criado. A gente não sabe. A gente sabe para onde não voltar atrás.
as soluções de esquerda radical foram terríveis. Vamos dizer assim, na guerra entre mocinhos e bandidos, o bandido foi vencido e hoje nós estamos vendo a cara sombria do mocinho. Então, isso exige muita criatividade nossa também, como dizia a Fátima e o Walter, muita criatividade. Precisamos urgentemente de um entendimento de uma economia coerente com o mundo sistêmico, sabe? Com uma percepção sistêmica, com as necessidades humanas e ambientais mais radicais. Eu digo que esse é o nível de desafio que nós temos. Não é pouca coisa. Áurea, se você permite. Sim, diga. São Diga duas observações. A primeira é a questão que o Walter colocou da Hestia, da deusa do lar, e que, voltando para um micro, né, para a individualidade, e talvez essa individualidade esteja se replicando nos lugares, a gente acaba, nesse momento, tendo mais tempo em volta do fogão, em volta do fogo, do que em qualquer outro momento, né, de qualquer outra situação. Então, é como se a gente se voltasse para uma nutrição mais profunda. Isso que me parece estar acontecendo. E uma outra coisa, assim, na mesma hora que o Marco Aurélio perguntou, né, nem o capitalismo, nem o comunismo, está dentro do que o Marco Aurélio já trabalha com muita propriedade, é um ecologismo, né? De repente é um modelo que seja isso, seja o caminho do meio ali, um caminho de confluência, vamos dizer assim. Uma economia que apoie a alma e não a dominação. E que apoie todas as nossas relações, não apenas as nossas, entre nós. Ecológica, né? Quer falar alguma coisa, Walter? O que o Luiz trouxe aí, muito importante da Hestia, né? Eu acho que nós estamos, tanto homens quanto mulheres, nos apropriando mais de nossos lares, né? E os espaços domésticos ficam mais conhecidos, até os homens estão cozinhando mais agora, né? Então, estão colaborando em casa, quer dizer, é outro tipo, o tempo mudou, a nossa relação com o tempo mudou, a nossa não se ter que deslocar ficou muito interessante, né? E esse grande agente poluidor que é a gasolina, que são os combustíveis fósseis, né? Eles não estão sendo utilizados e nós de casa, graças aos sistemas da internet, tudo, nós estamos podendo fazer nossas comunicações. Eu acho que sem sair do nosso espaço doméstico. Então, isso é um aspecto muito interessante, né? É um aspecto muito interessante. De construção de uma identidade nova. Muito... Sim. Eu acho que a gente poderia ir até meia-noite, começar o domingo aqui. Mas, por uma questão de tempo, a gente tem que ir terminando. Eu gostei muito dessa última intervenção do Aloysio, como o Marco Aurélio respondeu, né? Coloca que nos levam mesmo a reflexão. Eu fico feliz de ter aqui os nossos amigos de Curitiba, de São Paulo, do Júlio, de Campinas, de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Florianópolis, linda Renata, que eu me lembro agora. Pode ser que tenha pessoas ainda de outros lugares. Tem alguém aí de outro lugar? Então, Vitória. Guarapuava. É uma alegria a gente essa roda. Fortaleza. Guarapuava.
Fortaleza. Guarapuava, Fortaleza. Santa Catarina. Linda que a gente fez. Santa Catarina. Não é? Que coisa linda, que coisa comovente. A gente se une nessa dança tão genuína, tão profunda, tão leve, tão verdadeira. Então, eu queria agradecer mesmo a acolhida que as pessoas têm ao nosso chamado e aos nossos palestrantes, assim, fantástico, né? Fantásticos, profundos, doativos, dativos, né? Partilhando as suas reflexões, partilhando seu mundo interno, não é? Conosco, Walter, Marco Aurélio e a todos vocês. Muito obrigada. Nós estamos gravando esse programa e vamos tentar ver se conseguimos colocar no YouTube, tá? Então, muito obrigada, boa noite a todos. Um bom domingo para todos nós. Tchau, Áurea. Tchau, Walter. Tchau, gente. Parabéns. Grande prazer estar aqui. Obrigada. Gratidão. Tchau, Áurea. Tchau, Marco Aurélio. Prazer. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Áurea. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professoras. Até a próxima. Dá tchau você, Lia. Karen. Tchau. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.